Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vamos lá. Queria pedir desculpas, eu tô tendo uma sequência de problemas técnicos e hoje foi mais grave. O computador não está querendo ligar, então eu vou pelo menos começar a aula no celular enquanto eu tento consertar o problema do computador. Eu já escrevi umas coisas no quadro só para começar, é, e ao mesmo tempo vocês têm tempo para fazer perguntas, né? E, é, e a gente vai discutindo. Eu quis começar mostrando a definição de espaço métrico, né? É uma definição importante que generaliza várias coisas, não só de análise na reta, mas de análise no RN. Tanto R quanto Rn para todo N natural são espaços métricos. E o que é um espaço métrico? Um espaço métrico, eu não sei, deixa eu tentar entender o que vocês estão vendo clicando aqui. Só um instantinho. Oi, gente. Então, essa é a definição de espaços métricos. O que é um espaço métrico? Espaço métrico é um conjunto com uma função distância. A função distância calcula a distância de dois pontos do conjunto. Que propriedades que a função distância tem que satisfazer? Bom, ela tem que ser sempre maior ou igual a zero, né? E além disso, o único jeito da distância de dois pontos ser zero é que os dois pontos sejam iguais. Né? Então, essa é a propriedade 1. A segunda propriedade diz que a distância é uma função simétrica. A distância entre x e y é igual à distância entre y e x, para quaisquer x e y no conjunto. E a terceira é a desigualdade triangular. Ela diz que a distância de x a z é menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Para quaisquer x, y e z em x. Quer dizer, se você... por exemplo, né, se a distância de dois pontos é o tamanho do caminho mais curto em algum sentido ligando esses dois pontos, você consegue ligar o x ao z ligando primeiro o x ao y e depois o y ao z. Então, a ideia é que pelo menos a distância de x a z vai ser no máximo a soma dessas distâncias, do x ao y e do y ao z. Mas de qualquer jeito, isso é só uma intuição, isso é uma propriedade, é um axioma, quer dizer, uma coisa que a gente exige da função de distância para que o espaço seja realmente um espaço métrico. Um exemplo de espaço métrico, como a gente já viu, são os reais, né? E com que distância? Com essa distância definida desse jeito, a distância entre x e y é módulo de x menos y. Um módulo satisfaz a desigualdade triangular, quer dizer, como x menos z é a mesma coisa que x menos y mais y menos z, módulo de x menos z é menor ou igual a módulo de x menos y mais módulo de y menos z. É uma propriedade que a gente já usou várias vezes nesse curso, né? Então, isso é claramente exemplo de um espaço métrico. Tem várias métricas que você pode botar no Rn, né, junto das n uplas de números reais, que fazem do Rn um espaço métrico. Né? Por exemplo, uma métrica fácil de definir, você define a distância entre duas n uplas como o máximo da distância entre xj e yj para todo j entre 1 e n. Isso já faz de Rn um espaço métrico. Tem várias outras, tem a distância euclidiana, que a distância entre x1, x2, xn, y1, y2, yn é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mas... Então, deixa eu escrever isso aqui em cima, aí eu mostro para vocês. A distância euclidiana é assim, a distância entre x1, x2, xn, y1, yn é raiz quadrada da soma de j igual a 1 até n de xj menos yj ao quadrado. x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2. Então, deixa eu mostrar a forma. Oi, tá aqui em cima, na primeira linha. É a fórmula da distância euclidiana entre dois pontos do Rn. Isso faz de Rn um espaço métrico. Mas eu queria falar, então, falei dessa definição um pouco mais geral. Eu tenho vários outros espaços métricos mais complicados. Tem espaços de dimensão infinita. Eu não vou dar a aula inteira no celular, não. Isso foi só um truque para uma improvisação inicial, né?
que eu vou mudar para o computador. Eu queria, então, entrar para pedir desculpas. Então, eu vou fazer o seguinte: o computador ligou, eu vou tentar entrar pelo computador. Daqui a alguns minutos, mesmo assim, eu tenho que, acho que, fechar o browser, entrar de novo. Mas é um negócio que eu espero que em 5 minutos eu entre. Então, fazer uma pausinha de 5 minutos. Vocês podem, talvez, aproveitar para pensar em perguntas relacionadas à aula, né? De novo, nessa aula, a gente tratou, na aula né, do curso de 2017, que a gente vai discutir hoje, a 15ª, se eu não me engano, a gente tratou do teorema do ponto fixo para contrações, né, e do método de Newton. Eu comecei falando de espaços métricos, que eu vou provar o teorema do ponto fixo para contrações em espaços métricos completos quaisquer. Falta definir o que é um espaço métrico completo. Eu vou escrever daqui a pouco, mas eu adianto: um espaço métrico completo é um espaço métrico em que qualquer sequência de Cauchy converge, né? Mas eu vou escrever direitinho a definição de sequência de Cauchy em geral no espaço métrico, e definição de espaço métrico completo. R é um espaço métrico completo, Rn também, todo N. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pausa para tentar consertar o problema do laptop na última hora. Obrigado. Então, eu vou sair um instante e volto daqui a poucos minutos já no computador. O computador eu consigo deixar ele parado e escrever e comentar, não tem que ficar apontando o celular para o quadro como eu estou fazendo agora, né? Oi, gente, tudo bom? Eu queria pedir desculpas, eu achei que ia ser mais rápido. O computador pareceu que tinha ligado, mas ficou todo travado, tive que desligar e ligar de novo, isso ainda vai demorar alguns tempos. Então eu resolvi apagar o quadro, escrever outro quadro e mostrar para vocês, né? E vamos continuar assim por algum tempo. Deixa eu tentar. Muito bem. Oi, gente. Então, olha, eu acho que dá para ver o quadro, né? Eu estou definindo o que é uma sequência convergente, a definição é a mesma de sempre. Eu só simplifiquei um pouco. Lembra a distância? Perdão, eu já vi que escrevi besteira, deixa eu corrigir. Pronto, agora eu estou apontando para um quadro que tá certo. Quando é que, então, uma sequência num espaço métrico converge, né? Sequência converge a um ponto y, você tem que falar do limite, xn converge a y, se a distância do xn ao y tende a zero quando o n tende a infinito. Quer dizer, isso é equivalente a dizer que para todo epsilon positivo existe um n0 natural, tal que para n maior ou igual a n0, a distância do xn ao y é menor que epsilon. Tá? A distância é sempre maior ou igual a zero, então vai estar entre 0 e epsilon, portanto tem módulo menor que epsilon, né? Tá, então, noção de convergência é essencialmente igual a que a gente tinha na reta, mas trocando o módulo de xn menos y pela distância entre xn e y, mais em geral. Mas no caso da reta é isso mesmo, é módulo de xn menos y. Bom, e uma sequência é uma sequência de Cauchy, se para todo epsilon positivo existe um n0 natural. Então, se você tiver dois índices grandes, dois índices maiores ou iguais a n0, então a distância entre o xm e o xn fica menor que epsilon. Isso, de novo, é igualzinho à definição de sequência de Cauchy que a gente fez na reta, né? Só trocando módulo de xm menos xn pela distância entre xm e xn em geral. Muito bem. Finalmente, um espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy converge para algum ponto do espaço, né? Então, como a gente viu, R é um espaço métrico completo. Em R, toda sequência de Cauchy converge. Tá? Um ponto de R. Não. Tá bem? Então, essas são as definições que eu queria fazer no início da aula. Com essas definições, a gente pode generalizar vários resultados desse curso para espaços métricos. Um deles é o teorema de ponto fixo para contração. A noção de função contínua é fácil de generalizar, por exemplo. Topologia, que é a definição de conjuntos abertos e conjuntos fechados, também é fácil de generalizar. O conjunto é aberto, por exemplo, se dado qualquer ponto do conjunto, existe toda uma bola aberta centrada nesse ponto, contida no conjunto. Uma bola aberta é uma coisa assim, você dá o ponto, dá um epsilon positivo, é o conjunto de todos os pontos cuja distância
a esse ponto que é o centro da bola é menor que epsilon, né? A bola de centro em x e raio epsilon, o conjunto de todos os y no espaço, né? Tá? Que a distância de y a x é menor que epsilon. É isso. Então dá para fazer isso tudo. Eu não vou fazer isso, eu só precisei da noção de espaço métrico completo para provar. O que eu vou fazer a seguir é provar o teorema do ponto fixo para contrações num espaço métrico completo qualquer. A gente vai definir o que é uma contração, mas a definição vai ser igual à definição real, só trocando de novo o módulo de x menos y pela distância entre x e y. E vamos provar que, dada qualquer contração de um espaço métrico completo, quer dizer, uma função de um espaço métrico completo nele mesmo, que contrai distâncias, pelo menos por um fator fixo menor que 1, ela vai ter um único ponto fixo. Vai ter um ponto fixo no espaço e vai ser o único ponto fixo da função. Então, vamos provar isso daqui a pouco. E para isso eu espero já ter resolvido os problemas do computador, mas eu queria começar a aula, pelo menos, com esses 2 quadrinhos de definições, para a gente já poder enunciar e provar mais em geral o teorema do ponto fixo para contrações daqui a pouco, tá? Então eu vou pausar de novo um tempinho, e daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Eu pedi desculpas, tive problemas técnicos variados. O último é que a internet agora não está muito boa aqui em casa, mas eu acho que está. Agora deu uma estabilizada. Vamos ver, deixa eu conseguir ajustar, para vocês verem a tela mais ou menos. Pronto, eu acho que daqui dá para ver o quadro, né? Dá para ver o quadro. Muito bem. É o jeito. Muito bem, gente. Desculpa, então agora vamos lá, né? Conseguimos conectar. Se tiver algum problema, falar só para o Christian e para o Anderson, vocês me avisem, mas acho que a gente está sobrevivendo, mais ou menos, né? Vamos lá. Então, desculpem de novo todos os problemas técnicos. Eu estou apagando essa definição que eu já tinha mostrado antes de espaço métrico completo, né? Sequência de Cauchy. Então, espaço métrico completo é um espaço métrico em que toda sequência de Cauchy converge. Então, R certamente é um espaço métrico. Caiu a câmera, voltou. Vamos ver se estabiliza. Bom, então tá. Bom, a última definição, né? Que é igual de novo ao caso real. Seja X um espaço métrico completo, quer dizer, eu sempre faço par. O X com essa função de distância D aqui é espaço métrico completo. Desculpa, para definir contração não precisa de espaço métrico completo, basta espaço métrico, né? Dizemos que uma função de x em x é contração se existe lambda real entre 0 e 1, né? Tal que a distância entre f de x e f de y é menor ou igual a lambda vezes a distância entre x e y para quaisquer x e y no conjunto x, né? Então, se o x for diferente de y, né, a distância entre x e y é positiva, e lambda vezes a distância entre x e y vai ser estritamente menor que a distância entre x e y. Em particular, a distância entre f de x e f de y é estritamente menor que a distância entre x e y, sempre que o x for diferente de y, né? É claro que se x for igual a y, os dois são zero, não vai ser estritamente menor, né? Tá, então isso é uma contração. Ou uma lambda contração. Lambda. Bom. Então, o teorema do ponto fixo para contrações. Eu já andei dando uma olhada no chat, eu vi que alguém perguntou, pediu uma dica para o último problema da segunda lista. Eu vou dar uma dica para o último problema da segunda lista, né, que tem a ver com essa noção mais geral de conjuntos de Cantor, né? Mas eu vou falar disso depois de provar o teorema do ponto fixo para contrações para espaços métricos. Vocês vão ver que é essencialmente a mesma prova que na reta, eu só queria chamar a atenção que a prova funciona mais em geral.
dada uma função. Então, deixa eu começar com seja x. Aqui sim a gente tem que supor que x é um espaço métrico completo. Então, seja x com essa distância d, um espaço métrico completo. Então, dada f de x em x contração, existe um único P em X com F de P igual a P. Toda contração tem um único ponto fixo. Na prova do teorema, a gente vai ver até como se aproximar do ponto P. A gente vai ver que a prova do teorema dá mais informação. Deixa eu deixar esse enunciado por enquanto. A gente pode dar mais informação, aí tem que aumentar o enunciado. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou colocar no enunciado um pouco mais de informação. É quase como se a gente fizesse um pedaço da prova no enunciado, mas tudo bem. Vou fazer isso. Deixa eu dar um tempinho para vocês talvez copiarem, olharem melhor para a definição de contração, mas é igual ao caso da reta. Tá bom. Agora eu vou apagar. Pera, deixa eu dar uma olhada no chat. Não, aí apareceu uma dúvida, né, já na pergunta. Vocês estão perguntando se isometria é a mesma coisa que contração. Não, isometria nunca é uma contração. Isometria é uma função que preserva distâncias. Não precisa ser nem de um espaço nele mesmo, pode ser de um espaço métrico em outro, mas pode ser nele mesmo. Uma isometria é uma função tal que a distância entre f de x e f de y é sempre igual à distância entre x e y. Isso é uma isometria. Ela preserva distâncias. A contração não, ela contrai distâncias por um fator estritamente menor que 1. Pelo menos por esse fator. Né? Então, não só os conceitos são diferentes, mas são disjuntos. Quer dizer, uma isometria nunca é uma contração, a menos que o espaço tenha um ponto só. Né? Em qualquer outro caso, uma isometria nunca é uma contração. Tá? Então, de novo, isometria é uma coisa que preserva a distância, contração é uma coisa que contrai distância. Tá. Bom, então, deixa eu apagar a definição de contração. Então, eu vou dar mais informação no enunciado, isso vai simplificar a prova. Eu já estou dando informação. Além disso, né? Dado qualquer ponto, sei lá, x0 pertencente a x, se definirmos xn com n natural por x1 é igual a f de x0 e xn mais 1 é f de xn, então estou dividindo recursivamente. O x2 vai ser f de x1, o x3 vai ser f de x2, assim por diante, para todo n natural. Temos que, independente de quem seja o x0, o limite dessa sequência xn é sempre esse ponto P, que é o único ponto fixo da f. E a gente tem até uma estimativa para a velocidade da convergência. Né? A distância do xn ao P é sempre menor ou igual a lambda elevado a n vezes a distância do x0 ao P. Tá? Então, a gente poderia botar tudo isso no enunciado. Ou, se vocês quiserem, podia deixar o enunciado só assim e começar a prova dizendo: vamos provar, de fato, que dado qualquer x0, essa sequência converge e o limite vai ser um ponto fixo. Então, vamos lá. Então, a prova vai começar assim. Né? Tá, mas eu posso botar isso no enunciado, se dar uma informação adicional interessante, que
que dá uma espécie de um algoritmo para você se aproximar rapidamente do ponto fixo. Você começa com um ponto qualquer, aplica a função, aplica a função, aplica a função, aplica a função, isso vai tender para o ponto fixo. Um bom exercício disso, se você tiver uma calculadora científica, que é um negócio meio antigo, ou a calculadora do Windows, né, ou do celular, ou alguma coisa assim, digamos que o X, ela calcula funções trigonométricas, né, seno, cosseno, tangente, etc., em geral, em radianos, às vezes dá para escolher se é em graus, em radianos, mas bota em radianos, né, se for o caso. E aí começa com um ponto qualquer, sei lá, com 0, por exemplo, e aperta cosseno, 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 cosseno. Você vai se aproximando cada vez mais de um número, que é um número relativamente complicado, né, 0,7 alguma coisa, um ponto, né, entre 0 e π sobre 2, que vai ser a única solução de cosseno de x igual a x. Não é difícil mostrar que cosseno é uma contração no intervalo apropriado, quer dizer, não na reta inteira, mas no intervalo que não contém o π sobre 2, quer dizer, sei lá, entre 0 e 3π sobre 4, o cosseno é uma contração, perdão, entre 0 e, digamos, 3π sobre 8. 3π sobre 8 já é maior que 1, cosseno leva 0,3π sobre 8 em 0,3π sobre 8, para pegar o intervalo fechado. E aí ele é uma contração. Que a derivada do cosseno é menos seno, e o módulo do seno é estritamente menor que 1, entre 0 e 3π sobre 8. Então, mas de qualquer jeito. Isso é um bom exemplo que dá para testar manualmente, né? Uma calculadora. Deixa eu apagar esse pedaço do enunciado, vamos fazer a prova, tá? Tempinho para vocês olharem, eu já dei. Vamos lá. Prova. Então, a gente vai tomar um ponto x0 qualquer, seja x0 em x, e faça isso, né? Defina. Então, seja um x0 em x, como está escrito aqui, né? x1 é f de x0, e xn mais 1 é f de xn para qualquer n natural. Então, você define uma sequência. Por que essa sequência converge? A gente vai fazer a seguinte imagem, a gente vai olhar para a distância entre xn mais 2 e xn mais 1. Essa distância... Não, de novo, eu não posso escrever módulo. Quando eu escrever módulo, vocês me corrijam. Porque a gente está no espaço métrico, não tem módulo, tem distância. Distância de xn a p, então desculpem de novo. Distância de xn a p aqui, que é distância de x0 a p. Não tem módulo. Vamos estimar a distância entre xn mais 2 e xn mais 1. Isso daqui é a distância, por definição, xn mais 2 é f de xn mais 1. E xn mais 1 é f de xn. Então, por hipótese, isso é menor ou igual a lambda, onde lambda é uma constante menor que 1, né? Que aparece na definição de contração. Tem algum lambda aqui. Isso é menor ou igual a lambda vezes a distância entre xn mais 1 e xn. Né? Muito bem. E daí a gente prova por indução, uma indução fácil, que a distância entre xn mais k mais 1 e xn mais k, e xn, perdão, entre xn mais k mais 1 e xn mais k, não, aqui está certo, é menor ou igual a lambda para qualquer n, qualquer k natural, isso é sempre menor ou igual a lambda elevado a k vezes a distância entre xn mais 1 e xn. Isso vale... Bom, o n é qualquer natural, isso vale também para qualquer k natural. Né? Isso é fácil de provar por indução, né? Isso é verdade para k igual a 1, que é exatamente o que está escrito aqui. Né? E se vale para um certo k, vamos para o próximo passo, que é a distância entre xn mais k mais 2 e xn mais k mais 1. Por essa propriedade aplicada para n igual a... trocando n por n mais k, na verdade, né? Isso aqui é menor ou igual que lambda vezes a distância entre xn mais k mais 1 e xn mais k.
que por hipótese de indução é menor ou igual a lambda, isso aqui é menor ou igual a lambda elevado a k vezes d xn mais 1 xn, portanto, isso é menor ou igual a lambda vezes lambda k é lambda k mais 1, distância entre xn mais 1 e xn. Né? Então, a gente tem essa estimativa para a distância entre dois termos da sequência. Se a gente aplica isso para... Então, vou deixar um tempinho para vocês olharem, vou apagar. Tá? Vamos lá? Então, em particular, fazendo n igual a 0, né? A distância entre xk mais 1 e xk é menor ou igual a lambda k vezes a distância entre x1 e x0. Né? Isso vale para todo k. Né? Fazendo n igual a 0 e um k qualquer. Bom, como é que a gente testa o critério de Cauchy, né? Se você tem m maior que n maior ou igual a n0, eu quero estimar a distância de xm a xn. Né? Claro, se m for igual a n, a distância é 0, não preciso estimar nada. Eu não posso pôr m maior que n. Então, m eu vou escrever como n mais k, né? Isso aqui é a distância entre xn mais k e xn, onde k é m menos n, obviamente. E isso é igual a... É igual, não é menor ou igual que a soma de j igual a n até n mais k menos 1 da distância entre xj mais 1 e xj. Né? Porque é desigualdade triangular, aplicada várias vezes. A distância entre xn mais k e xn é menor ou igual à distância entre xn mais k e x1, mais a distância entre x1... Perdão, entre xn mais k e xn mais 1, mais a distância entre xn mais 1 e xn. Agora, a distância entre xn mais k e xn mais 1 é menor ou igual à distância entre xn mais 1 e xn mais 2, mais a distância entre xn mais 2 e xn mais k. Você faz isso várias vezes, no fim você vai ter essa soma, a distância entre xn e xn mais 1, mais a distância entre xn mais 1 e xn mais 2, etc., mais a distância entre xn mais k menos 1 e xn mais k, né, que é o último termo. Isso aqui, que isso é menor ou igual a isso, também é fácil de provar por indução em k, né? Isso certamente é verdade para k igual a 1, né? A distância entre xn mais 1 e xn é a distância entre xn mais 1 e xn. E se vale para k, a distância entre xn mais k mais 1 e xn é menor ou igual à distância entre xn mais k e xn, mais a distância entre xn mais k e a distância entre xn mais k mais... A distância entre xn mais k mais 1 e xn mais k. A distância entre xn mais k e xn é menor ou igual a isso por hipótese de indução, a gente vai somar a distância entre xn mais k e xn mais k mais 1, que é exatamente o próximo termo. Se você trocar k por k mais 1, o termo correspondente a n mais k vai ser a distância entre xn mais k mais 1 e xn mais k. Então, isso é fácil de provar por indução, a partir da desigualdade triangular. E agora a gente usa essa estimativa aqui. Isso é menor ou igual a soma de j igual a n até n mais k menos 1 de lambda elevado a j vezes a distância entre x1 e x0. Isso é menor ou igual a distância entre x1 e x0, que a gente pode tirar, botar em evidência, vezes a soma de j igual a n até infinito de lambda elevado a j. Isso é uma série geométrica com razão menor que 1, isso vai convergir. Isso daqui é
D de x1, x0, vezes lambda elevado a n sobre 1 menos lambda, o valor dessa série. Né? O termo inicial é lambda elevado a n, a razão é lambda. A gente sabe somar PG com razão menor que 1, a série converge. Isso daqui tende a zero, quando n tende a infinito. Né? Em particular, para n maior ou igual a n0, se você quiser ser mais, até ser um pouquinho mais preciso, isso é sempre maior ou igual que... É menor ou igual, perdão, né? Deixa eu apagar lá embaixo. Não precisa olhar, né? Mas vamos lá. Isso é menor ou igual. Um lambda n é decrescente, é menor ou igual que d de x1, x0. Como n é maior ou igual a n0, eu troco n por n0 sobre 1 menos lambda. E isso tende a zero quando o n0 vai para infinito. Então, se o n0 é grande, isso aqui fica menor que epsilon. Você dá um epsilon positivo, existe um n0, tal, isso daqui tudo é menor que epsilon em módulo quando... para um certo n0. Então, para quaisquer mn com n maior que n maior ou igual a n0, a distância entre xm e xn vai ser menor que epsilon. Então, por definição, xn é uma sequência de Cauchy. Né? Portanto, xn é uma sequência de Cauchy. E logo converge a um certo P, por hipótese, né, porque a gente está no espaço métrico completo, então, por definição, toda sequência de Cauchy converge a um certo ponto P em X. Como xn mais 1 é f de xn e limite de xn mais 1 é igual ao limite de xn, que é P, né? E como toda contração é uma função contínua, quer dizer, aqui é imediato, né? Quer dizer, o xn mais 1 menos P né? Mas, por outro lado, bom, isso aqui é verdade, porque o limite de xn mais 1 é o limite de xn. Qualquer subsequência de uma sequência que converge a mesma coisa. Isso é bem trivial. Eu não vou usar continuidade, eu vou provar diretamente que xn mais 1 tende também a f de P, né? A distância do xn mais 1 ao f de P é a distância do f de xn ao f de P, que é menor ou igual até a lambda vezes a distância entre xn e P. Isso, obviamente, vai para zero quando ele vai para infinito. Né? Porque o xn converge a P, a distância do xn a P, por definição, vai para zero. O lambda é até menor que 1, isso aqui fica ainda menor que a distância do xn ao P, mas não importa. O fato é que a distância do xn mais 1 ao f de P vai para zero. Quer dizer, então o xn mais 1 converge a f de P também. Vamos. Tá, já tem um tempinho, deixa eu apagar lá em cima. Apagar aqui. Portanto, limite de xn mais 1 é f de P. Mas aqui a gente tinha mostrado que o limite de xn mais 1 é P, né? Onde f de P é igual a P. Né? Não desigualdade triangular, né? Xn mais 1 menos P vai para zero, xn mais 1 menos f de P também vai para zero. Portanto, P menos f de P em módulo, que é módulo não, distância. Nunca vou consertar esse negócio de lascar, né? Sempre que tem um módulo de A menos B, troquem por distância entre A e B. Não tem jeito. Eu já corrigi isso milhões de vezes, mas não está dando certo. É o vício do caso real, né? Aqui eu até fiz certo, a distância. Aqui que eu comecei a botar módulo de novo, né? Distância, perdão. Tá?
A distância entre xn mais 1 e f de p vai para zero, a distância entre xn mais 1 e p vai para zero. Se eu fizer a desigualdade triangular, a distância entre f de p e p vai para zero. Só que a distância entre f de p e p não depende de n. Né? Se vai para zero é porque é zero. Né? Então, f de p tem que ser igual a p. Né? Como é que, o limite é único. Né? Se você converte para dois valores diferentes, eles não são diferentes, eles têm que ser iguais. E a mesma prova. Real, mano. Como eu falei. Vamos lá. Pronto, provamos que f tem um ponto fixo. Por que esse é o único ponto fixo? Se f de q é igual a q, a distância entre p e q, a distância entre q e p, não módulo, estou falando só besteira, é a mesma coisa que a distância entre se f de q é q e f de p é p, a distância entre f de q e f de p, isso é menor ou igual a lambda vezes a distância entre q e p, a mesma coisa. Como o lambda é menor que 1, estritamente, e essa distância é um real maior ou igual a zero, o único jeito de valer isso, essa é a distância entre q e p for zero. E logo, q é igual a p. Então, não só provamos que f tem um ponto fixo, mas que o ponto fixo é único. É um único ponto fixo. E qualquer sequência que você começar, se você fizer essa construção, definir, chama de x0 ponto inicial, qualquer ponto inicial que você começar, perdão, você pega um x0 qualquer em x, define x1 igual a f de x0, x2 igual a f de x1, etc. Essa sequência sempre converge ao ponto P, que é o único ponto fixo. Então, provamos isso, e além disso, a gente tem essa estimativa para a distância. Né? A distância do... Não segue imediatamente. Bom, então só falta provar aquela estimativa que eu escrevi, que a distância do xn ao p é menor ou igual a lambda n vezes a distância do x0 ao p. Vamos lá, deixa eu provar isso. É muito parecido com o que eu já fiz, mas não é exatamente igual. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Eu acho que vocês já viram essa parte de baixo também. Então, vamos lá. Finalmente, a distância de xn a p é menor ou igual a lambda n vezes a distância entre x0 e p, para todo n, maior ou igual a zero. Né? Para n igual a zero é óbvio, né? Distância entre x0 e p, lambda zero vezes a distância entre x0 e p. Se vale para n, a gente prova que vale para n mais 1, a distância entre xn mais 1 e p, e é igual a distância, xn mais 1 é f de xn, e p é f de p, p é o ponto fixo. Né? Isso daqui é menor ou igual a lambda vezes a distância entre xn e p, que por hipótese de indução é menor ou igual a lambda elevado a n vezes a distância entre x0 e p, e isso é lambda a n mais 1 vezes a distância entre x0 e p. E acabamos a prova da indução. Né? Então, a distância entre xn e p realmente é menor ou igual a lambda n vezes a distância entre x0 e p para todo n maior ou igual a zero. Então, provamos todas as afirmações do teorema. Né? Então, provamos o teorema do ponto fixo para contrações num contexto mais geral do que só os números reais. Vale em qualquer espaço métrico completo. Isso é uma ferramenta bastante útil para uma série de coisas. Muito bem. Então, isso é uma coisa que eu queria fazer hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, depois eu vou atender ao pedido de dar uma dica pro último problema, acho que o problema 6 da segunda lista, tá? Tá bom.
Vamos lá, então? Deixa eu apagar aqui. Se aparecer mais pergunta, escreve, tá? No chat. Mas vamos lá. Como é que é o negócio? Você tem catil, um conjunto não vazio, compacto, de interior vazio, sem pontos isolados, né? E com interior vazio. Então, ele é homeomorfo ao conjunto de Cantor, mais precisamente. Então, existe uma bijeção crescente de R em R. Toda bijeção crescente de um intervalo em outro é contínua e tem inversa contínua, quer dizer, é um homeomorfismo, né? Então, F é um homeomorfismo de R em R, uma bijeção contínua crescente com inversa contínua. Tal que F de K é catil, onde K é o conjunto de Cantor usual. Tá. Pediram uma dica, eu vou dar. Então, a ideia é que, bom, todo compacto, né, não vazio na reta, ele tem um intervalo suporte, quer dizer, ele tem um mínimo e um máximo, né? Então, como é que é no caso do conjunto de Cantor? Você tem o 0 e o 1. O mínimo é 0. E você tem o catil, então aqui é o K, aqui é o catil. Aqui você tem um intervalo suporte. A vai ser o menor elemento de catil, que vai estar em catil, porque catil é compacto, e B vai ser o máximo de catil. O A é estritamente menor que B, senão o catil seria um ponto só e esse ponto seria isolado, mas o catil não tem pontos isolados, né? E o catil não contém intervalos. Então, o 0, 1 menos o conjunto de Cantor contém um monte de intervalos, né? É uma união de intervalos disjuntos. Tem, por exemplo, 1/3, 2/3. O 1/9, 2/9. O 7/9, 8/9, e assim por diante. Tem uma sequência de buracos, de gaps. E o catil também, né? O catil, ele não pode ser todo o intervalo AB, ele não contém intervalo nenhum, ele tem interior vazio. E AB menos K, né? AB menos K é um aberto, né? Então, vamos lá. Bom, enunciado vocês têm, isso aqui é o problema 6 da segunda lista, né? Deixa eu apagar o enunciado. AB menos catil, perdão, é a mesma coisa que, como o A e o B estão em catil, né? O A e o B vão sair fora. É a mesma coisa que o intervalo aberto AB menos catil, ou seja, o intervalo AB interseção com R menos catil. Catil é fechado, porque é compacto, R menos catil é aberto. AB é um intervalo aberto, então isso aqui é um aberto. E, portanto, ele é uma união inumerável de intervalos abertos. União, né, de M igual a 1 até infinito de IM, onde, se você quiser, IM, CM, DM, são os IM, né? São intervalos abertos, disjuntos. Todo aberto é uma união enumerável de intervalos abertos disjuntos. Essa representação é única, essa caracterização dos abertos da reta, né? Isso tem no Elon grande e não é muito difícil de provar. A ideia é que para cada ponto do aberto você tenha componente conexa dele, que é
a união de todos os intervalos abertos que contêm esse ponto e estão contidos no seu aberto original. Uma união qualquer de intervalos abertos com um ponto em comum tem que ser um intervalo aberto. Então, essa vai ser o que a gente chama a componente conexa desse ponto. Todo aberto é a união das suas componentes conexas. Então, você tem essa representação, você pega... Então, por exemplo, aqui o catil complementar do catil, quer dizer, o AB menos catil, certamente contém algum intervalo aberto. Aí você pega um intervalo aberto maximal, quer dizer, pega um ponto que não está no catil, pega um intervalo aberto que contém esse ponto, e mais que isso, o maior intervalo aberto que não contém esse ponto. Quer dizer, uma dessas componentes que contém esse ponto. Qualquer intervalo aberto, né, que não intersecte o catil, se ele for maximal, você vai ter 2 pontos do catil, quer dizer, o ínfimo e o supremo desse intervalo aberto vão pertencer ao catil, né? Senão você poderia aumentar ele um pouquinho mais, né? Então, você tem isso aqui é uma componente do complementar, é um intervalo componente do complementar de catil. A ideia é que esse intervalo vai fazer um papel parecido com um intervalo 1/3, 2/3 aqui. Então, qualquer intervalo desse divide esse intervalo AB em 3 pedaços. O próprio intervalo, o que vem antes e o que vem depois. A interseção de catil com o que vem antes e o que vem depois tem exatamente as mesmas propriedades que o catil. Isso aqui são intervalos compactos, né, sei lá, chama esse cara aqui de C1, D1, né? AC1 é um intervalo fechado, se você intersectar com o catil, vai dar um compacto. D1B também, um intervalo fechado, se você intersecta com o catil, dá um compacto. O catil não contém intervalo nenhum desses caras contém intervalo nenhum. E eles também não têm pontos isolados. Qualquer ponto isolado aqui seria um ponto isolado no catil, né? Qualquer ponto aqui, por exemplo, esse, você tem uma vizinhança que não intersecta o outro pedaço, eles estão longe, tem todo esse intervalo C1, D1 entre esse intervalo e esse. Então, o catil intersectado com cada um desses intervalos tem exatamente as mesmas propriedades que o catil. Você pode escolher esse C1, D1 como, digamos, o intervalo de maior tamanho que está contido. Você faz isso, digamos, com C1 menos D1, perdão, com D1 menos C1, máximo nessas condições. Você pega o maior, pode empatar, você pode ter 2 intervalos do mesmo tamanho e você escolhe qualquer um deles, né? Mas certamente você atinge o tamanho desses intervalos em M tem que ir para 0. São intervalos abertos disjuntos, todos contidos. A soma dos tamanhos desses intervalos em N é no máximo B menos A, né? Então, você pode pegar o maior ou um dos maiores intervalos no complementar do catil e olhar nos 2 intervalos que sobram. E aí, em cada intervalo, você faz a mesma coisa. Você pega o maior intervalo do complementar aqui e o maior intervalo do complementar aqui. E aí sobram 4 intervalos. Em cada um deles, você faz a mesma coisa. Pega o maior intervalo do complementar aqui, o maior aqui, o maior aqui, o maior aqui. E aí, você vai levar o K no catil. Eu vou, na verdade, definir uma função só nos extremos desses intervalos retirados, nesses pontos. Isso vai formar um conjunto enumerável denso em K. A gente vai definir uma função que vai acabar sendo uniformemente contínua. Portanto, ela tem uma única extensão para o conjunto K todo, né? Porque o K é o fecho, né? Esses extremos dos intervalos retirados formam um conjunto enumerável denso em K. E aqui também, os extremos desses intervalos, CM e DM, vão formar um subconjunto enumerável denso do catil. A ideia é que eu vou levar cada buraco desse no buraco correspondente. Quer dizer, eu vou levar 1/3, 2/3 em C1, D1. Então, eu vou fazer... Deixa eu apagar aqui em cima, porque tem esse desenho. Deixa vocês olharem de novo. A ideia é definir a função... Você define... F de 1/3 vai ser o C1. F de... Então, aqui vai ser, por exemplo, o C2, D2. Aqui vai ser o C3, D3. Sobrando 1. Então, F de 2/3, né? Que é esse. Então, 1/3 vai no C1, 2/3 vai no D1. E você pode estender, né? Se você fizer um gráfico, olha lá, 1/3, 2/3, aqui tem o C1, D1. 1/3 vai no C1, o 2/3 vai no D1, e você pode estender a função linearmente, pode fazer a função afim entre 1/3 e 2/3 para colar. Então, F restrito a 1/3, 2/3 vai ser afim.
Aí você faz f de 1 nono, f de 1 nono igual a C2, f de 2 nonos igual a D2, é a mesma coisa. F restrito a 1 nono, 2 nonos, afim. F de 7 nonos vai ser o C3, que é 7 nonos vai aqui, 8 nonos vai aqui, F de 8 nonos vai ser o D3, F restrito a 7 nonos, 8 nonos, eu vou fazer com que seja afim. Então, a ideia é que F, se você olha F só nesses pontos extremos, quer dizer, 1/3, 2/3, 1 nono, 2 nonos, 7 nonos, 8 nonos, etc., essa função vai ser uniformemente contínua, né? F é uniformemente contínua, portanto, se estende a todo o conjunto K. Então, no fim, você vai ter uma função que leva o intervalo 0, 1 no intervalo AB, que é crescente, é contínua, né? Em cada buraco dele é claramente uma função crescente, uma afim crescente. Eu estou sempre levando o extremo esquerdo no extremo esquerdo, o extremo direito no extremo direito do buraco correspondente. Né? E para caras negativos ou para caras maior que 1, é só fazer linearmente. Né? Você faz com que f de 0 seja A, você pode fazer f de x igual a x mais A para todo x menor ou igual a 0, e f de x é x mais b menos 1, né? Uma translação que leva 1 no b para todo x maior ou igual a 1. Você pode estender a função assim, que ela vai ficar definida na reta toda. Né? Isso define ela para os caras menores que 0 ou maiores que 1. Você define assim, você tem que mostrar que, de fato, essa função sai uniformemente contínua. A ideia é que não vai sobrar nenhum intervalo grande depois de você fazer isso N vezes, quer dizer, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e assim por diante. Na enésima etapa vão sobrar só intervalos muito pequenininhos, porque isso no fim garante que essa função saia uniformemente contínua. Esses intervalos ficam uniformemente pequenos se o N for grande. Né? Então, bom, os detalhes com vocês. Vocês pediram uma dica. Não, estão perguntando sobre cobertura finita. Então, tem uma caracterização de compactos. Um compacto qualquer, se você tiver uma cobertura por abertos, uma união de intervalos abertos que contém um compacto, você consegue uma subcobertura finita. Quer dizer, você consegue pegar só um número finito desses abertos, cuja união já cobre o compacto, já contém o compacto todo. Né? Essa união de abertos é uma união infinita de abertos, mas que dá um aberto, não tem... Quer dizer, eu não posso trocar ela por nada. A união desses abertos dá esse complementar, quer dizer, dá, por exemplo, o intervalo AB menos o cartil. Ou se você quiser, a união desses intervalos abertos, que dá o 0, 1 menos o conjunto de Cantor, né? 1/3, 2/3, 1 nono, 2 nonos, 7 nonos, 8 nonos, você está cobrindo um aberto, não um compacto. A união desses abertos dá um aberto, e você não pode jogar ninguém fora, não tem nenhuma subcobertura desse aberto. O aberto é o complementar do Cantor, é a união de todos esses intervalos abertos, eles são disjuntos, não tem nenhuma subcobertura menor, você precisa de todos esses abertos. Esse negócio que toda cobertura aberta tem uma subcobertura finita só vale para cobertura aberta de compactos. Você só está interessado em que a união dos abertos contém o tal compacto. É claro que esse intervalo contém vários compactos, como um compacto sei lá, 2/5, 3/5, está inteiramente contido em 1/3, 2/3. Mas eu não quero cobrir só um, eu quero ter todo o complementar de K, e para isso eu preciso de todos esses intervalos abertos. Não tem nenhuma subcobertura finita dessa cobertura do 0,1 menos K por intervalos abertos. 0,1 menos K é a união infinita, a união enumerável desses intervalos abertos disjuntos, e você não pode jogar nenhum deles fora, não tem nenhuma subcobertura menor do que a cobertura toda. Tá? Isso não contradiz nada que eu fiz, porque esse cara não é um compacto. O 0,1 menos K é um aberto, não é fechado. Embaixo lá não é compacto. Né? Tá? Acho que é isso que eu queria falar, quer dizer, como dica para o aluno vocês. Já dei uma ideia de como que a gente faz.
Mais alguma coisa, Cristian? Parece que não, disse. Eu vou dar um tempinho de novo, tem um delay, tem. Então, eu vou dar um 2, 3 minutos para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta adicional, algum problema, que nem perguntado outras vezes, como vocês quiserem. Tá? Uhum. Só para não confundir, né? Quer dizer, a união desse intervalo CNDN vai dar o AB menos catil, mas esse C2 D2 não é qualquer coisa, né? Claro que eu posso permutar esses intervalos, eu tenho outra cobertura do AB menos catil, mas eu quero escolher os intervalos nessa ordem, quer dizer, C1 D1 é o maior desses intervalos, é o maior intervalo aberto contido em AB menos catil. Aí tem o lado esquerdo e o lado direito. O C2 D2 vai ser o maior buraco, o maior, né, intervalo aberto contido em AB menos catil, que está contido no intervalo AC1. Né? E C3D3 é o maior buraco que está contido em D1B. E assim por diante. Quer dizer, você tem a ordem desses intervalos é exatamente a mesma ordem dos intervalos, tem uma correspondência com os intervalos retirados em cada etapa da construção do conjunto de cantos. Então, na enésima etapa, você tem 2 elevado a n intervalos. Na primeira tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 4, o maior daqui, o maior daqui, o maior daqui, o maior daqui. E no caso do cântaro usual, tem todos os tamanhos 1/27, aqui tamanhos diferentes, talvez. Mas você pega o maior daqui, o maior daqui, o maior daqui, o maior daqui, e assim por diante, né? E aí você faz essa correspondência. Tá? Vamos lá. Oi, Cristian, apareceu mais alguma coisa? Pelo problema... apareceu o problema. Vamos lá. Um prazer. Vamos lá. Para o problema 32 do capítulo 8. Eu não sei de qual livro, né? Christian, pergunta de qual livro? Do curso de análise. Então, do Elon Grande, né? 32 do capítulo 8. Tá. No pequenininho é dividido por seções. Tem o livro, sim. Vamos lá. Capítulo 8 é derivada, se eu não me engano. Tá, eu tô com ele aqui. Depois você escolhe. Dada f de AB em R derivável, dado C em AB, define uma função xi, pondo xi f de x menos f de c, e xi de c é f' de c. Prova que se f é 2 vezes derivável no ponto C, então... Tá bom. Acho que é isso, né? Só li um pedacinho para... Então tá, deixa eu copiar ele. Bom, vou apagar, tá? Vou apagar isso, eu dei tempo. Então, vamos lá. Dada f de AB em R derivável e C
no intervalo AB, a gente define si de AB para R por si de x é f de x, essa razão incremental, f de x menos f de c sobre x menos c, se x é diferente de c, e si de c é o limite disso, quando x tende a c, quer dizer, f' de c. Então, isso vai ser contínuo em C e nos outros pontos também. Se x é diferente de C, isso é a razão de duas funções contínuas, dá uma função contínua. Então, isso é uma função contínua, se é uma função contínua já bem R, né? Então, prove que se f é duas vezes derivável em C, quer dizer, se f' é derivável em C, né? Isso quer dizer, então existe se' de C, essa função é derivável em C, e ela vale f duas linhas de C sobre 2. E é para dar um exemplo em que existe se' de C, mas não existe f duas linhas de C. Existir f duas linhas de C é uma condição suficiente, mas não necessária para existir se' de C. Tá? Vamos tentar, né? Então, a gente quer calcular limite de... Quer dizer, se' de C se existir, né? Vai ser o limite quando x tende a C de si de C menos que si de x menos que si de C sobre x menos C. Então, trocando o que si de x por isso, vai ser limite quando x tende a C. Isso aqui menos que si de C, que si de C é f' de C, né? Isso aqui é f de x menos f de C menos f' de C x menos C. Porque quando você faz menos f' de C, para igualar os denominadores, vai ficar f' de C, x menos C, né? Tudo isso dividido por x menos C, dividido por x menos C, que é dividido por x menos C ao quadrado, tá? A gente quer provar que esse limite existe. Ah, mas se existe a derivada segunda, a gente tem a fórmula de Taylor com resto infinitesimal. Se existe f duas linhas de C, então f de x é f de C mais f' de C x menos C mais f duas linhas de C x menos C ao quadrado sobre 2 mais O pequeno de x menos C ao quadrado, quando x tende a C, né? Para x perto de C, né? Se você fizer f de x menos f de C menos f' de C x menos C, vai dar f duas linhas de C x menos C ao quadrado sobre 2 mais O pequeno de x menos C ao quadrado. Quer dizer, uma coisa que se você dividir por x menos C ao quadrado e fizer x tender a C, isso tende a zero. Portanto, se você fizer isso, se você dividir por x menos C ao quadrado, vai dar f duas linhas de C sobre 2 mais zero no limite, né? Então, isso aqui tende a f duas linhas de C sobre 2. Então, a primeira parte deu certo. Deu certo. Provamos a primeira parte. Esse limite é f duas linhas de C sobre 2. Tá? Então, isso resolve a primeira parte. Fica faltando só dar um exemplo em que existe esse limite, mas não existe derivada segunda. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês olharem. Agora vou apagar para tentar fazer um exemplo, né?
Uhum. Tá, acho que eu sei dar um exemplo. Exemplo. Ah, vou apagar o enunciado, tá? Acho que isso vai dar certo. Seja F... A gente faz 0,1 em R, dada por F de X é 0 se X igual a 0, e X ao cubo seno de 1 sobre X, se X é diferente de 0. O que é F' de X? Bom, F' de 0 é o limite quando X tende a 0 de X ao cubo seno de 1 sobre X, né, que é F de X, F de 0 é 0, menos 0, né, sobre X menos 0, quer dizer, sobre X, quer dizer, limite de X ao quadrado seno de 1 sobre X, que obviamente, seno de qualquer coisa é limitado, X ao quadrado tende a 0, isso é obviamente 0. Né? Então a função é derivável no 0, e a derivada no 0 é 0, F'. Aqui podia ser menos 1, podia ser a reta toda, pode ser qualquer coisa. O domínio não faz muita diferença. F' de X, para X diferente de 0, você deriva. Vai ser 3x2 seno de 1 sobre X. Bom, a derivada de seno de 1 sobre X é cosseno de 1 sobre X, vezes a derivada de 1 sobre X, que é menos 1 sobre X2. Então, X3 vezes menos 1 sobre X2, vezes cosseno de 1 sobre X, ou seja, é 3x2 seno de 1 sobre X, menos X cosseno de 1 sobre X. Se o F' fosse derivável, se existisse F2' de 0, se existir, né? Botar igual entre aspas, né? Se existir, seria o limite quando x tende a 0 disso aqui, quer dizer, de F' de x sobre x, né? F' de 0 é 0, F' de x menos F' de 0, F' de 0 é 0, sobre x menos 0, F' de x sobre x. Isso aqui seria o limite de 3x2 seno de 1 sobre x. Esse limite, perdão, de 3x, né, tem que dividir por x. 3x seno de 1 sobre x, esse limite existe, é 0, menos cosseno de 1 sobre x. Só que esse limite aqui não existe. Né? Cosseno de 1 sobre x não tem limite quando x tende a 0. Porque 1 sobre x tende a infinito, então passa por infinitos períodos quando x tende a 0. Você tem subsequências tendendo a 0 em que isso aqui é sempre 1, tem subsequências em que isso é sempre 0, é sempre menos 1. Por exemplo, se x for o inverso de 2kπ, né, com k um natural grande, 1 sobre x vai ser 2kπ, cosseno de 2kπ é 1. Agora, se for o inverso de 2k mais 1π, quer dizer, no múltiplo ímpar de π, com k natural grande, 1 sobre x vai ser 2k mais 1π, o cosseno é cosseno de π, que é menos 1. Então, isso não converge. Né? Isso aqui não existe. Esse limite não existe. Isso aqui não converge. Tem sequências que tendem a 1. Isso aqui tende a 0. Se isso convergisse, isso aqui convergiria. Mas cosseno 1 sobre x não converge. Né? Então, não existe derivada segunda no 0. Mas, o que é o xi? Nesse caso, né? O xi de x é f de x menos f de c sobre x menos c, quer dizer, aqui o c é 0, né? Vou fazer c igual a 0, tá? O xi de x é f de x menos f de 0 sobre x menos 0, quer dizer, f de x sobre x. F de 0 é 0, né? Quer dizer, é 0 se x igual a 0 e x2 seno de 1 sobre x. Se x é diferente de 0. Vamos ver que existe o xi de 0. Xi de c é xi de 0. É, por definição, limite quando x tende a 0. Como xi de 0 é 0, de xi de x sobre x. Ou seja, limite quando x tende a 0
de x seno de 1 sobre x. E esse limite existe e é zero. E seno de 1 sobre x é limitado, x tende a zero, quando x tende a zero. Então, existe x linha de C, mas não existe f duas linhas de C, não existe f duas linhas de zero. Né? Então, demos um exemplo que eu não queria. Tá? É isso? Tá bom? E aí, Christian, mais alguma coisa? Haverá aula semana que vem? Importante. Sim, haverá aula semana que vem. E até na outra, mas não haverá segunda-feira. Segunda de carnaval não fica bem. No Rio, não é feriado na segunda de carnaval, mas é na terça de carnaval. Como a gente está bastante avançado já, né? A gente... Mas eu quero dar o curso até o fim, né? Vocês estão assistindo, mas tem muita gente, como eu não vou dar nota mesmo, tem muita gente interessada no curso, fazendo perguntas boas. Eu acho que eu vou fazer mais coisas do que eu fiz em 2017, né? Pela minha previsão, eu vou quase acabar na semana que vem, mas eu não vou dar aula de segunda-feira, então a matéria de 2017, em princípio, acabaria na outra segunda, mas eu vou dar aula de quarta e de sexta, eu vou ver se eu faço outras coisas, vou ver se eu provo teorema da aproximação de Weierstrass, talvez alguma aplicação em sistema dinâmico, no teorema de Singer, uma coisa que fala sobre derivada schwarziana negativa, que é um conceito interessante. Acho que eu vou falar um pouco dessas coisas, alguns tópicos adicionais, né? Então, em princípio, eu daria aula até o fim do curso, mas semana que vem não tem aula na segunda, mas vai ter aula na quarta e na sexta. E na outra semana toda. Se vocês quiserem ser muito estrito, o programa do curso, a rigor até acaba semana que vem, porque esse negócio de sequência de série de funções nem está no programa oficial do curso. Mas, para quem quiser assistir a última semana, não só vou falar de sequência de série de funções, né? Na última segunda do curso, né? Mas vou ver se eu falo de alguns outros tópicos adicionais nas outras aulas. Vai ter mais uma lista? Sim, vai ter. Vai ter muito em breve, nos próximos dias, amanhã ou depois, ou no máximo sábado, eu vou fazer uma proposta de lista, deve ter, é possível que tenha até amanhã, vai ter pelo menos mais uma, tá? Então é isso. Mais perguntas, Cris? Não tem mais. Então vou dar um tempinho, de novo por causa do delay. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então acho que tá bom, né? Podemos terminar por aqui, não havendo mais. Não tem medo, né, Cristiano? Deixa eu só esperar a última confirmação. Aproveitar para falar que eu quero que vocês assistam a próxima aula do curso de 2017, quer dizer, a 16ª aula do curso de 2017, que, se eu não me engano, foi uma aula dada pelo Hugo, que é outro ex-aluno de doutorado meu, defendeu em 2018, que foi meu monitor também na época, que foi a primeira aula sobre integrais já, né? Então, vamos começar a falar de integrais, e vamos comentar na sexta, tá? Então, vocês assistam essa 16ª aula do curso de 2017 e voltamos na sexta, depois da manhã. Obrigado de novo, desculpem de novo pelos problemas técnicos, que hoje foram piores do que nos dias anteriores, juntou tudo, problema de internet, computador travou, foi um desastre. Mas conseguimos salvar a aula a tempo, fizemos coisas interessantes, então a gente volta na sexta. Obrigado de novo pela paciência de vocês, desculpem, voltamos na sexta. Obrigado.